Olá, boa noite. Hoje temos um vídeo muito especial para si. Vamos aprender os 22 arcanos do tarot. Vai ser um mini curso que vamos ter. Um mini curso? É um grande curso e mais, se estiver atento, não mais vai precisar de contactar ninguém que use apenas os 22 arcanos maiores. Até já. Fique connosco. Ora, cá estamos. Nenhum curso de tarot funciona sem dizermos o que é tarot. O tarot, nós neste vídeo abaixo já falamos o que era, certo? Já fizemos uma aproximação de que é que era composto. Portanto, é composto de 78 lâminas que são, no fundo, arquétipos de várias situações, que umas mais mundanas, outras menos mundanas, umas mais ligadas aos elementos, portanto, umas mais emocionais, outras mais mentais e por aí fora. Portanto, tem imensas visões que nós já partilhamos no nosso primeiro vídeo. No segundo, fizemos questão de lhe trazer as questões que nos fizeram, certo? Para desmistificar, tiramos aquelas dúvidas das cartas da semana, tiramos aquelas dúvidas que nos foram fazendo sobre tarot. Ora, esta é a única forma de continuarmos os vídeos de tarot que tanto nos têm pedido para continuar. Sim, é uma perspectiva funcional e que pode ser vista com alguma facilidade, todo o conhecimento que abarca os 22 arcanos do tarot. Hoje vai ficar a aprender tarot, os 22 arcanos maiores. E como é que os vai aprender? Da maneira mais simples. Sabia que a sua mente funciona como uma espécie de palácio mental, em que quando entra na sua mente é uma espécie de saber que está a entrar pela porta, depois vê o hall de entrada, depois vai para a sala seguinte e a sala seguinte. A nossa mente funciona assim. Veja como nunca se vai esquecer da história do Capuchinho Vermelho, mas se calhar já se esqueceu da história da novela da TVI que deu na semana passada. E porquê é que isto acontece? Porque as nossas histórias, quando elas são repetidas, o nosso cérebro guarda o mais importante. Então nós vamos lhe contar uma história. Esta história começa com uma energia. Uma energia que quer nascer. Uma energia que sente que pode crescer, que pode aprender. Certamente já notou que, no fundo, já está a passar uma carta. Esta é a carta Louco. A carta Louco representa exatamente isto, a vontade de crescer mais. O andar a passear no precipício, mesmo sabendo que nos podemos meter em alhadas. Sim. Esta carta normalmente também traz um animal, um animal muito protetor. Costuma ter sempre um cãozito que nos avisa de não vás longe demais porque podes cair. E ao mesmo tempo o animal funciona como a ideia de que eu posso ir, que alguém me há de avisar. Exato. Representa também alguma ingenuidade. De qualquer das maneiras, continuamos a analisar o louco. Se notar, o louco possui ali aquela flor branca que dá a ideia de pureza e por isso mesmo está ali naquele alvorecer. Porquê? Porque quer começar qualquer coisa nova. Exato. Então, temos uma energia. Esta personagem é a principal para esta história, porque é a partir daqui que tudo começa. Exatamente. No fundo, esta é a jornada do louco. Do louco, exatamente. Então, na jornada do louco, o louco quer nascer. Ninguém nasce se não souber para onde vai. Certo? Certo. Então vamos precisar de um corpo. Esse corpo é a carta Mago. Representa o lado físico, os 4 elementos em união. Ele sabe mexer, ele é o ego, ele é a força mágica de existir. É o corpo, ele tem até uma lemniscata na cabeça, que eu no Vimana Tarot optei por pôr alguém mais novo, mais jovial, por uma razão muito simples, porque de facto é o corpo que vai receber esta energia para nascer, certo? Sim. Está de vermelho, que é a atividade, e a dizer...
Estava a dizer que a questão do vermelho vai muito ao raiz, ao chakra raiz. Exatamente. Porque é aquele chakra que define muito aquilo que nós somos. Que nós, num vídeo anterior de chakra, já dissemos o chakra raiz, que é o eu sou. Exatamente. Aqui o mago vê-se na carta como uma personagem que tenta dominar os elementos e que os usa para moldar o ambiente à sua volta. Sem dúvida. Inclusive, por exemplo, no Rider-Waite até levanta a varinha. Porquê? Porque ele está em total controlo, ele quer seguir. Ele recebeu a energia em si e está pronto a agir. É uma carta de ímpeto, é uma carta de inícios. É a carta da divina corporalidade com a divina essência, certo? Sim, e é aquele que liga o macrocosmos com o microcosmos. Daí ele estar assim, na célebre posição Do de Freddie Mercury. Então, já temos uma energia, já temos um corpo. Espera, isto faz lembrar aqueles vídeos todos que a gente já falou do corpo energético, do corpo mental e do corpo físico. Falta o mental. Qual é o corpo mental? Agora temos a sacerdotisa. A sacerdotisa, que não é papisa, certo? Qual é a diferença? Muitos baralhos vão dizer papisa. Ora, algures no passado foi importante por uma questão de de não serem, transformados ou postos de lado ou marginalizados pelo lado mais cristianizado da sociedade, então optaram por pôr papisa. A palavra correta é sacerdotisa por uma razão muito simples, porque representa a mente, representa a lua, representa as sacerdotisas de Hathor. Ok? Mas isto são outros 300 que se calhar num curso a sério, que não apenas em 30 minutos, se calhar vão aprender muito mais. Isto é uma aproximação muito básica dos 22 Mas arcanos. é uma aproximação que o vai pôr mais do que preparado para fazer tiragens com 22 arcanos. Correto? Vamos continuar. A sacerdotisa representa então o quê? Ela está no meio das colunas. Sim, representa a intuição, representa o equilíbrio entre o pilar da severidade e o pilar da misericórdia. Isto é importante na carta porque nós estamos a polarizar ambos os extremos. Os extremos mentais. Exato. Que se vão juntar às outras duas energias. Apesar o que é a verdade, apesar aquilo que não é a verdade, e construirmos a verdade interna. No fundo é o lado feminino, daí uma sacerdotisa, é o lado feminino do corpo. Exato. O lado feminino que é a mente, o lado masculino que é o corpo, que era o mago, e agora junta-se-lhe o louco, que os três juntos fazem o nascimento. Exato, e com a sacerdotisa nós trazemos as conceptualizações, as ideias ao mundo físico. Exatamente, ora, se vais nascer, tens que nascer em alguém. Exato, precisa de um Ninguém nasce, tanto quanto eu saiba, ainda ninguém nasce sem ter uma mãe. Temos a Imperatriz. Aqui já temos a ideia da concepção das ideias. É a geração, é o parto, fertilidade. É a fertilidade. Não é à toa que normalmente a sacerdotisa dá a passagem da mente, o mago dá a passagem do corpo, o louco dá a passagem da energia e tem que nascer na mãe. Não é também à toa que a Imperatriz tem normalmente umas estrelinhas na cabeça. Porquê? Porque de facto é aquela que tem estrelas na cabeça, aquela que nos brilha ao olho. É a mãe. É a mãe de todos nós. É muitas vezes também chamada a Vênus destes, vamos dizer, destes arcanos, não é? É a Vênus destes arcanos. E que tem também estas espigazinhas, que é para dar a ideia da fertilidade, etc. Sim, há aqui um olhar muito protetor também na figura desta imagem, a ideia de proteger as criações e de promover a fertilidade de tudo aquilo que nós construímos. Sem dúvida nenhuma, mas nem só de amor vive o louco, porque nem só de abraço se vive. Nós precisamos de o lado mais severo, regras. Precisamos de um lado mais protocolar. Precisamos de protocolo, precisamos de regras, precisamos de alguém que saiba dizer não, nem que pareça um tirano. É o imperador. O imperador que, de alguma maneira, normalmente as pessoas acham que tem a ver com uma aristocracia, com uma autoridade intensa, com um domínio. Não é necessariamente isso. Ele é um 4, lembram-se da numerologia? Ele é o 4, ele é a solidez. Exatamente, ele constrói as fundações. Ele é a adaptação. Exato, embora tenha aquela imagem muito patriarcal, aqui dá muita expressão do lado masculino. Exato, não é à toa que normalmente ele está
com alguns símbolos de carneiro, Exato. com os vermelhos. Há aqui uma força muito masculina, ou seja, se temos a Imperatriz que evidencia a polaridade feminina, aqui temos que ter a masculina para criar um equilíbrio. Tal como já tínhamos visto no mago e na sacerdotisa, ou seja, dentro do louco em si mesmo há um homem e uma mulher, há um masculino e um feminino. Aliás, até poderíamos ir mais longe, poderíamos dizer que significa a figura paternal mais influente da vida do louco, ou a Imperatriz como a figura maternal mais influente. Sem dúvida nenhuma, não é necessariamente a mãe, não é necessariamente Sim, o pai, sim. mas na maioria das vezes sim, é isso que quer dizer, certo? Ora, o louco tem o pai para dar a forma, tem a mãe para dar o amor, e perdoem-me que eu sei, como pai que sou, que nós pais também damos amor, mas esta é a visão arquétipa aqui do tarô, não é? Da instrução, aqui estamos a instrução. Ora, ele tem que sair deles, nem só de amor e de regras familiares se vive. E o louco, mais cedo ou mais tarde, é exposto a uma coisa chamada sociedade. A sociedade que normalmente está numa carta que também costuma ter o nome complicado, o Papa. Só que não é Papa. Papa, uma vez mais, tal como a gente falava da papisa anteriormente, esta carta é o Hierofante. O Hierofante porquê? Porque é os Hierofantes de Thoth. Os Hierofantes, que são sacerdotes de Thoth, representam então a iniciação, não é? A academia, a formação, o ensino, a escola, a empresa. Ou seja, o louco sai de casa, dos braços da mãe, das regras do pai, e vai para a escola. Ou seja, é uma carta que marca as iniciações ao longo da vida. Todas elas. Seja profissional, seja no educacional, seja na sociedade ou num curso. Esta carta pode ser um curso de formação, Exatamente. Pode ser entrar para o primeiro ano de escolaridade, pode ser a comunhão, pode ser tanta coisa, não é? É uma carta que fala exatamente da nossa ligação, como loucos que somos, a chegar a uma sociedade que nos vai moldar de alguma maneira. Sim, e é este que nos traz os valores, as crenças, aquilo que influencia a nossa identidade, Exato. a nossa língua, o nosso país, os nossos costumes. Esta é a carta da congregação, ou seja, quando eu chego a algo e me agrego, me integro. É um bocado por aí. Ok. Ora, quando eu sou exposto ao mundo, eu vou conhecer outras pessoas. Eu vou conhecer quem me abana, quem não me abana, quem me repulsa, quem me atrai. Eu vou até ter que fazer imensas decisões, e essa é a carta Enamorados. A carta Enamorados muitas vezes é vista, principalmente nos filmes, e infelizmente em alguns daqueles vídeos que têm mais de 800 visualizações em direto, e não percebo muito bem porquê. Então a carta Enamorados muitas vezes tem a ver com relacionamentos. É mentira, certo? A carta Enamorados nada tem a ver com relacionamentos, tem a ver com decisões. Decisões, escolhas. Obviamente que tem a ver com relacionamentos se nós tivermos que fazer decisões nos relacionamentos. Exato. E aqui mostra muito a ideia da bifurcação dos caminhos que vamos confrontando ao longo da vida. Daí- Escolher aqui, refutar aquele caminho. ou- Daí no Rider-Waite termos o anjo a perguntar para que lado queres ir. Se queres ir para um lado mais masculino, ou másculo, ou positivo, ou um lado mais feminino, ou negativo, não necessariamente, é apenas uma visão tarosófica de análise do arquétipo. Sim, porque depois também podemos ter algumas influências que podem dominar ou influenciar as nossas escolhas, ou não estarmos propriamente conscientes daquilo que queremos fazer e temos alguém, sociedade, família ou amigos, pá, não vais para ali, vai para ali, Exatamente. este caminho é melhor para ti. E o que é que acontece no dia em que tu decides? Ora, no dia em que tu decides, ninguém te move. Porquê? Porque nós, com esta interação social, o que é que nós queremos? Nós queremos fazer decisões. No dia em que eu faço uma decisão, ninguém me mexe. E então isto é o carro. Muitas vezes o carro é visto como uma dualidade e a tal decisão. Errado. O carro representa ego. Representa estar em cima, ir em frente. Quem manda sou eu, porque eu já decidi, nem que eu não saiba para onde é que eu vou. Exatamente. Não é? Aí poderíamos dizer que esta é a carta do currículo. É o currículo em ação. Exatamente. Aquilo que nós queremos mostrar da nossa experiência profissional. Exatamente, aliás, eu no Vimana Tarot até optei por pôr o carro com alguém atrás com uma cara de assustado, porque o que tu vais fazer? Porquê? Porque de facto as pessoas não vão entender, porque é uma decisão nossa.
É o nosso ego que tem que levar para a frente. E sim, e há muita ideia de propaganda nesta carta, fazermos a propaganda de nós mesmos. Sem dúvida, sem dúvida. Ora, fizeste a propaganda de ti, fizeste a tua decisão e vais, eu é que sei, eu é que faço, ninguém me move e mais daqui. ninguém me move, ora então vais ter que lidar com isso. Exato. Esta é uma carta de responsabilização, a carta força, e sim, a carta 8 é a carta força. Se não for, mas isso já deve ter visto num vídeo anterior. Então, a carta força representa esta responsabilização. Nós temos que ter uma força humana, uma força natural, uma força divina. Devemos ser todos nós força. Porquê? Porque agora temos que ser responsabilizados pelas nossas ações, pelas nossas decisões. E lutarmos por aquilo em que acreditamos. Aqui também mostra muito o arquétipo do leão, que é defendermos os nossos valores, empunharmos a nossa espada e o nosso escudo e defendermos as nossas escolhas com toda a convicção. Exatamente, e acreditar naquilo que fazemos, temos que ter força para isso. Isso é o principal. Ora, no dia em que tu consegues enfrentar com tudo e com todos, contra tudo e contra todos, as tuas decisões e ser responsável por aquilo que tu fazes, é inevitável que tu saibas que afinal tu sabes coisas. Que afinal dentro de ti há uma luz que te guia. Há um eremita que consegue viver sozinho, certo? O eremita que representa esta luz oculta que nos protege, mas que está cá dentro e que nós podemos seguir com alguma calma. Como pode ver nas duas imagens, já aparece um velho. E porquê que parece um velho? Porque é como se fosse a nossa sabedoria, a nossa maturidade. Exato. Só aquela sabedoria interna que nós podemos recorrer. É basicamente a altura em que o louco é realmente adulto, não é? Já é responsável. Adulto no sentido de responsabilidade, de maturidade. Da experiência por qual envereda, não propriamente adulto nas fases da vida ou nas fases do ser humano. Exatamente, ou seja, se eu estou com um eremita a procurar por dentro, numa introspeção intensa, a descobrir tanto sobre mim, então, certamente, e porque é assim que acontece na vida, quando eu descubro tudo sobre mim, eu vou inevitavelmente descobrir tudo sobre os outros. Ou seja, eu vou perceber que tudo está interligado numa espécie de roda da fortuna. No Vimana Tarot eu optei por pôr uma espécie de cosmos. Muito esta ideia mais namastê do universo, não é? Das ideias das coisas estarem mais interligadas num todo, num cosmos. A roda da fortuna de Rider-Waite já mostra mais esta questão das ligações, em que tudo está interligado. Puxas de um lado e vai, obviamente, provocar do outro. Sim, aqui mostra muito o resultado das nossas dinâmicas ou das escolhas que nós fizemos. É o karma. Ora bem, este caminho que eu escolhi está-me a levar a bom porto ou será que há outras decisões que eu possa fazer aqui? O que é que eu não percebi? O que é que eu preciso de entender? O que é que eu agora posso fazer com isto Sem dúvida que aprendi? Ou seja, é uma carta kármica. Sim. Esta é uma carta altamente kármica. Uma das cartas que normalmente é muito difícil de ler numa tiragem. Mas, certamente agora, quando ficar preparado para fazer tiragens com 22 cartas, vai notar que esta vai vacilar aí um bocadinho. E já temos 10. Já temos 10, estamos quase a meio caminho, porque quando nós sabemos como é que o mundo, o universo, como é que a fortuna se dá, então nós vamos entender que somos nós que devemos ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas, ser justos connosco. E pesar. Pesar as nossas escolhas, saber o que é que fizemos, ser justos nas próximas decisões. A carta Justiça, que normalmente nos filmes tem a ver com leis, notaram ou não? É um bocado assim. A Justiça é uma carta que se prende exclusivamente com pesar os prós e os contras do eu. Sim, e há aqui muita influência das leis naturais, não das leis do homem. Ou seja, se antes tínhamos uma carta kármica, esta é a carta de equilíbrio kármico. Exatamente, é o nosso próprio julgamento interno. A gente entendeu como os karmas funcionam e agora vamos equilibrar os nossos. Vamos ser justos connosco. Acha que é incapaz de aprender tarosofia? Veja como, num instante, já aprendeu 11 cartas. Na tarosofia pode aprender muito mais, sendo que o primeiro grau nós até ensinamos, mas a partir daí vai depender do empenho e obviamente daquilo que quer fazer com o tarot. Se for para fazer vídeos online, provavelmente não lhe vou ensinar. Mas vamos
saber um bocadinho mais sobre isso. Olá, venho-lhe falar de tarô, é sobre o curso de tarosofia que estou aqui para lhe falar. Neste curso irá aprender corretamente a lidar com as 78 cartas do baralho, ou seja, os 78 arcanos de um baralho de tarô. Irá aprender o que é tarô, o que não é tarô, como lidar com ele, mas acima de tudo irá aprender a gênese e a simbologia e como usar toda essa sua intuição e capacidade de análise através do próprio tarô. Este é um curso que exige algum empenho, é um curso exigente, portanto este curso só está à espera que se candidate. É um curso por candidatura. Eu pessoalmente irei entrar em contacto consigo depois da sua inscrição para depois discutirmos se é ou não um curso para si. Eu irei fazer a seleção e, mediante as vagas que eu tiver neste curso, a título individual, o curso é feito individualmente, seja online, seja presencial, nós iremos encontrar-nos muito em breve para discutirmos o seu futuro na tarosofia. Ora, agora temos o pendurado, a seguir à justiça, o arcano 12. Pendurado, que também é importante lembrar às pessoas que há muitas cartas que dizem enforcado. Exatamente. Mas há uma diferença. Há uma grande diferença nas palavras. Eu acredito que foi uma perda, algures, na tradução, mas o nome correto é pendurado. A pessoa, como pode ver, está pendurada e não enforcada. Exato. Ele está pendurado porque quer. Ou seja, ele é um ato messiânico. Exato. Ele está numa situação que o levou a ponderar, a meditar e a uma introspeção de tentar perceber como as coisas estão a funcionar à sua volta. Podemos pegar aqui num exemplo. Ele está parado. Podemos pegar aqui num exemplo. Imagina aquela pessoa que quer fazer uma grande mudança na vida, mas diz, eu não posso mudar ainda porque não tenho dinheiro para a minha família. Logo vou ter que me manter para já neste emprego. Pendurado neste emprego, até conseguir juntar o suficiente para mudar. Ora, juntar o suficiente para mudar. E mudar é a carta morte. A carta morte não é morte. A carta morte não é má. Aliás, é das melhores cartas que podemos ter. A carta morte representa a mudança, representa, obviamente, porque é que tem toda esta simbologia. Porque a carta morte diz-te que se de alguma maneira resistires à mudança, vai doer. É isso, certo? Exatamente. Então vemos aqui o barco com um passado nosso, porque vemos aqui um retrato atrás no barco, vemos um passado que estamos a deixar, ou então que podemos carregar connosco, depende da situação, mas o principal é que há uma mudança, há uma nova experiência, há uma sabedoria à espera de ser obtida. E mesmo no Rider-Waite, em que a carta é ligeiramente mais intensa, se notar, o Cavaleiro Morte está a destruir o rei, que é o imperador, e está a destruir o hierofante, ou seja, está a deitar abaixo tudo aquilo que antes nós tínhamos como certo. Porquê? Porque é para mudar. Exato, todas as fundações começam ali. E como o povo diz, a quem muda, Deus ajuda, certo? E se ajuda, nós ficamos contentes. Porquê? Porque quando nós mudamos, o que é que acontece quando nós fazemos uma decisão e corre bem a nossa mudança? Porque eu nunca vi mudanças a correrem mal. O que acontece é que as pessoas depois seguram-se ao anterior e depois é por isso que as coisas parece que doem. As mudanças são sempre a melhor. Então, se são sempre a melhor, como é que uma mudança nos vai fazer bem? Com harmonia. Com harmonia. Porque nós vamos nos sentir bem. Carta temperança, certo? Vamos nos sentir bem, vamos estar compensados, equilibrados. Vamos equilibrar, depois de um período de preocupação, de ansiedade, as coisas vão ficar mais serenas. É uma carta extremamente alquímica. Porquê? Porque ela representa o misturar as águas, ou seja, o verter a minha água, a minha emoção, que estava incapaz, inquieta, para um outro local, para ficar melhor, mais calma. Aliás, no Rider-Waite até vemos isso com mais
capacidade, porque há uma perna na água e outra fora da água, para dar a ideia de equilíbrio total, não é? É um bocado assim. Ok, então as coisas estão mais calmas, de facto. Temperadas. Mas nós temos sempre aquelas influências que tentam nos dominar. Quando ou tu puxar, mudaste, ou seja, as pessoas percebem que mudaste, então vão-te tentar, vão-te seduzir ou manipular. Exatamente, ainda te querem. É algo em ti que é valioso. Tudo isto que o Jorge está a dizer é nada mais, nada menos do que este nosso amigo, o Diabo, que, curiosamente, nos filmes também é muito maltratadinho, porque quer dizer uma coisa, não, o Diabo representa, exatamente, e há a ideia de que é uma magia negra e não sei o quê, valha-me santa. Então, o Diabo representa tão só e simplesmente tudo aquilo que o quer escravizar, que o quer prender, que lhe quer impedir, obviamente que representa coisas más. Sim. A luxúria, o jogo, os vícios. O jogo é tudo aquilo que são as correntes que nós colocamos em nós próprios. Aliás, pode representar coisas muito mais concretas, como o alcoolismo. Na imagem nós até podemos ver as duas criancinhas com as acorrentadas, mas são correntes fáceis de tirar. Elas podem tirar as correntes. Elas estão ali porque querem. Exatamente. Ou seja, é aquela pessoa que mudou. Vamos pegar num exemplo. Imagina aquela pessoa que deixou de fumar e depois está temperada. Está na sua temperança a sentir-se bem, eu deixei de fumar. E depois vem um amigo, também, qual é o problema? Fuma lá mais um cigarrinho. É só mais um, também deixaste uma vez, deixas duas. E isto é a carta Diabo. O problema é que nós podemos cair. E quem cai, se não mudou a bem, vai mudar a mal. E aí temos a carta Torre, certo? Sim, a Torre já representa aqui o cataclisma interno, ou seja, é quando todas as fundações, quando tudo fica perdido. Nós começamos de novo aqui. Alguma coisa na tua vida vai ter que te abanar desde lá de baixo até te cuspir para fora do castelo. Sim, isso é muitas vezes aquelas inseguranças ou aqueles medos que nos dominam intensamente por dentro. Sem dúvida. E que queremos a todo custo livrar-nos disso. Aliás, a Torre representa mesmo aquilo que as pessoas, normalmente é a carta mais odiada do baralho, porque as pessoas têm medo. Exato, é a desconstrução total. Só que é uma desconstrução física, uma desconstrução astral, uma desconstrução mental, uma desconstrução emocional. E não o quero assustar mais, vamos sair da Torre. mas há sempre a hipótese de serenarmos depois da queda. Claro que sim. Se tu sobrevives algo que te abanou todas as tuas barreiras, se tu sobrevives a algo assim, já nenhum diabo te vai fazer voltar atrás. E tu estás na estrela. Depois da tempestade vem a serenidade. Exatamente. E esta serenidade é serenidade, tranquilidade, equilíbrio. A estrela representa exatamente esta intuição divina em que se sente naturalmente tranquilo, não é? E não é à toa que nos transmite esta sensação de calma, de paz, em que nós estamos tão calmos, mas tão calmos, que começamos a ver melhor as coisas. E quando nós vemos muito bem as coisas, começamos a ver coisas que antes não tínhamos notado, que já lá estavam. Estávamos cegos, ou seja, havia uma certa cegueira. Então, termos aqui a Lua, que até se mostra com Lua cheia, e que temos o cavalinho de Troia, que representa muito as hostes escondidas, ou as influências que nos dominavam. Vamos descobrir os segredos, vamos descobrir os inimigos ocultos, os perigos ocultos, aquilo que antes estava oculto porque agora já não está. É isso que representa a Lua. Se alguma vez lhe sair uma Lua, não é uns segredos que vai descobrir. Não, é segredos que não quer aceitar que já sabe. E esta carta pode ser por vezes desagradável, porque vem acompanhada sempre com alguma desilusão. Ela é sempre incómoda, no mínimo. Sempre incómoda, porque tu sabes que há coisas que estão debaixo dos teus olhinhos e tu fazes de conta que não vês, às vezes é um bom de um murro do estômago, não é? Exato. E então, até aqui na Lua, uma das coisas que tu podes ver, por exemplo, aqui na versão de Rider-Waite, é que, na versão de Rider-Waite nós vemos as duas colunas, que eu tinha posto duas bibliotecas de Alexandria no Vimana Tarot, aqui temos duas colunas, e depois até temos aqui o chacal, ou o coiote, como quiserem fazer, o lavagante, tudo isto são simbologias. A simbologia é extremamente importante no Tarot, e saber Tarot também exige perceber simbologia.
certo? Exatamente, porque são os símbolos que falam connosco. Às vezes A carta tem um monte de coisas. Às vezes uma simples lua, um simples barco, a água, o ar. Tu há bocado disseste lua cheia. Pois, porque se a lua não estiver cheia numa carta de tarô, quer dizer que é um segredo que ninguém sabe. Mas se a lua estiver cheia, Está revelado. seja em que carta for, quer dizer que é um segredo que se sabe. Exatamente. Sabia disto? Então, aqui está um bom início de aprender tarô, certo? Quem não sabia disto até chegar à lua era o louco. E o louco agora fica a saber tudo, está calmo e tranquilo por causa da sua estrela, certo? Sabem quem confiar. Abanou tudo. Agora sabem quem confiar. Sabem quem confiar, sabe por onde ir, sabe o caminho para o sol, para o sucesso, para que todos os girassóis olhem para ele, não é? Ele está montado num cavalo, a ideia da nobreza, a ideia do eu consigo. Normalmente, o tarô até mostra um cavalo cinza, porque são normalmente aqueles cavalos mais nobres, mais raros de obter, e não é à toa que o sol é a carta mais procurada do baralho. Até invertida é fantástica. Sim, e mostra muito as virtudes humanas e a pessoa despida de todas as influências que estavam a dominar até O então. louco neste momento é feliz. Exatamente. Não é? É uma carta de felicidade, é uma carta de sucesso, mas acima de tudo é um novo alvorecer para um louco que passou uma vida a aprender, uma vida difícil se calhar, mas finalmente deu o passo. Então agora que o louco está feliz e que já conhece tudo aquilo Já que viu estava todo a o seu afetar, processo, exatamente, cresceu. nós agora vamos ter o julgamento. Agora o louco vai julgar sobre si Carta mesmo. essa que também há a semelhança daquilo que eu lhe falava da carta Roda da Fortuna, que também não é fácil de entender porque vai muito depender das tiragens. Esta também é uma carta kármica. Imagina o que é, conseguiu aprender tudo aquilo que um karma lhe reservava. Então vai ter que ascender, vai ter que crescer, vai ter que aproveitar tudo isto que passou para crescer, para se transformar. É uma carta de metamorfose. A compreensão de um ciclo. É a carta, não é uma carta de mudanças, porque ela não há uma mudança propriamente dita. É uma metamorfose, é tipo uma atração ao divino. Estou cada vez mais próximo da perfeição, porque eu aprendi aquele karma. Não quer dizer que vai ascender para o céu, de todo. Quer dizer que, até porque normalmente, vejam aqui no Rider Waite, tem as pessoas a levantarem-se das campas. Não, quer dizer que reacordou. É uma carta fênix, é uma carta de crescimento, de saber tudo, não é? Mas mais transcendental. Não quer dizer é que ainda não tenha que aprender outras coisas, porque isto é o julgamento quanto àquela questão. Exato. Não é? É este crescimento que o louco conseguiu. Ora, se o louco conseguiu crescer tudo isto, se o louco já ascendeu, o louco é merecedor do mundo. O mundo é a carta final dos arcanos maiores e, como vê, tão rápido que se aprende tarô. Não é preciso 22 aulas, pois não. Digo eu. Bem, de qualquer das maneiras, são precisas 22 aulas, vezes muitas, se quisermos aprender tarô a sério. Mas isso são outros 300. Então, o mundo, o que é que representa na vida deste louco? Ele representa exatamente isso. O mundo é-lhe posto aos pés. Ele ganhou. Ele é dono. Lembra-se que no mago ele tinha os 4 elementos em domínio, ou estava a tentar empunhar os elementos, pois aqui ele é dono e senhor dos 4 elementos para o mundo todo. Ele é dono e senhor de si mesmo. Sim, ele agora consegue até partilhar a sua experiência, ensinar, ou com a sua maturidade toda, até consegue tipo aperfeiçoar ou fazer melhor. Esta é a carta da omnipotência natural. Sim, de tudo aquilo que o pode afetar neste momento, ele já sabe como pegar na experiência que teve e fazer algo mais inacreditável. É isso mesmo. Ou seja, carta 21, temos uma carta 22, porque dissemos que eram 22 arcanos maiores. Pois sim, é bem verdade. Lembra-se que falámos do louco. É que o louco não é a carta 1, é a carta 0 ou 22, porque agora o louco vai começar tudo outra vez. Podemos dizer que é a próxima encarnação. Podíamos até dizer que é a próxima aprendizagem. Podíamos dizer que é o próximo emprego, até o próximo amor. Vai depender. Vai depender da tiragem. Vai depender da maneira como aborda as suas cartas. Vai depender, acima de tudo, do respeito que tem ao tarô.
E depende muito da situação em que uma pessoa que tira esta carta está. Pode estar numa fase de mudança ou pode estar numa fase de fecho de um ciclo. Sem dúvida nenhuma. Mas esta carta nunca acerta no significado que Esta representa. carta, no fundo, é já dizer: atenção, quem vem mais um louco. Exatamente. Não é? Estamos a vida não reiniciar. A vida não para. Aliás, parar é morrer. É preciso ter paciência. É preciso... Não, olha, o que nós dissemos no início no vídeo de inicial de 2019, o que é preciso é ter saúde e fazer corretamente os seus objetivos. Portanto, é um bocado assim. Este é o vídeo que nós tínhamos para si, especialíssimo. Não é um vídeo de terça-feira, é um curso de terça-feira. Está feito o curso dos 22 Está feito, agora é só pedir estágio, já sabe, contacte esses sites fantásticos que aí andam e peça estágio. Está mais que preparado para fazer tiragens de tarot. Ora, então que já é conhecedor dos 22 arcanos, não se esqueça de partilhar este vídeo ou este curso com outras pessoas que possam gostar Já da pode mesma dizer temática. que é um tarósofo 0.1. Exatamente. Então, tarósofo 0.1 ou low, só pedimos que esteja do nosso lado, que continue a ver os nossos vídeos. Se puder, então colabore também connosco com novas ideias ou outras coisas que queira ver discutidas. Divulgando, certo? Exato. Aqui neste botão do YouTube, a ideia é para quê? É para subscrever. E não se esqueça, disseram-me para não me esquecer, de ativar o sininho. Seja lá o que isso for. Deve estar ali ou ali ou ali. Não interessa nada. E no Facebook. Importantíssimo. Também fazer cair, devem estar a cair alguns por aqui, fazer cair estes likes, as suas divulgações e partilhas. Acima de tudo é isto que o canal quer. Funcionamos todos em conjunto, em comunidade. E porque somos uma comunidade, nós do nosso lado agradecemos-lhe. Visite www.portugalmístico.com/sorteio e habilite-se já a ganhar o prémio que nós temos para este mês. Certo? Exatamente. De resto, temos mais para dizer? Não, isto... Se calhar é melhor lembrar outra vez é o e-mail, porque algumas pessoas vão querer insultar-nos, certo? Então, insulte-nos em portugalmístico@gmail.com e vemo-nos na próxima semana.